Já era quase a madrugada do dia 15 de agosto de 1992, quando os amigos Dave, Scott e Alex vestiram os trajes de mergulho e desceram sob as águas do lago Nickajack, no Tennessee. E havia uma boa razão para eles estarem mergulhando sob o manto da escuridão. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Guto e antes de começar o vídeo eu já peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like para ajudar com o algoritmo do YouTube. E como sempre, a descrição do espectador é recomendada. O plano dos amigos naquela noite era entrar nadando na caverna Nickajack pelo túnel principal, cuja entrada era proibida pela Tennessee Valley Authority, ou TVA, devido à caverna ser o lar de uma espécie de morcego em extinção. Fora da caverna, havia uma cerca pesada de arame que protegia a entrada, mas isso não foi o suficiente para impedir Dave e seus amigos de entrarem. A entrada é metade submersa, e debaixo d'água existe um vão entre a cerca e o fundo do lago. Então tudo o que eles tinham que fazer para entrar era nadar por debaixo dela. Na verdade, esta já era a terceira vez que eles invadiam a caverna, sendo que a segunda vez havia sido apenas na noite anterior. E para piorar o cenário, o motivo que eles tinham para invadir uma área de reserva ambiental era para caçar um peixe. Dave e seus amigos estavam atrás de bagres, e aqueles encontrados nos túneis submersos dessa caverna eram considerados de proporções míticas, chegando a até 91 quilos. Durante o mergulho na noite anterior, Dave avistou um desses bagres monstruosos e acionou o gatilho do seu arpão de pesca, mas felizmente ele errou o disparo e só conseguiu arranhar o peixe. E durante todo o dia 15 de agosto, ele simplesmente não conseguia tirar isso da cabeça. O bagre era grande demais para simplesmente deixá-lo ir, e capturar um indivíduo deste tamanho certamente seria um troféu e tanto para eles. Então, a noite seguinte seria sua redenção, e estranhamente, essa caverna era um tipo de lugar de segundas chances. Pouco antes da conclusão de uma represa hidrelétrica operada pela TVA em 1967, a caverna era completamente seca. E naquele ano, um homem vestido todo de preto entrou nela e se sentou num canto. Na época, ele se via como um viciado sem esperança, cujo casamento estava desmoronando como resultado de seus hábitos. Dentro da caverna, ele planejou acabar com as coisas. Mas antes de fazer isso, ele foi tomado por pensamentos profundos durante algumas horas. Segundo ele, ao fazer isso, ele teve uma experiência espiritual que mudou completamente e instantaneamente sua perspectiva de mundo. Ele havia ido lá para acabar com tudo, mas de repente viu que ainda havia um papel a cumprir no mundo. Então, em vez de a caverna ser o cenário para seu fim, ela se tornou um novo começo para ninguém menos que o cantor de música country, Johnny Cash. Ainda mais incrivelmente, a caverna tem uma história muito mais profunda que remonta à tribo Chickamauga, que a usava como uma espécie de quartel-general, onde planejavam maneiras de lutar contra os colonos. Então, durante a Guerra Civil, a caverna foi um recurso vital para a Confederação, já que sua alta concentração de salitre era crucial para a produção de pólvora. Nos anos que se seguiram, também houve tentativas de torná-la uma atração turística, já que em seu interior se encontra uma estalagmite que se acredita ser a maior do mundo. Finalmente, após a conclusão da construção da barragem, e com o morcego de Indiana sendo nomeado uma espécie protegida, a inundação da caverna marcou o fim das atividades de aventura no local.
Conforme Dave, Scott e Alex se aprofundavam na caverna com seus arpões prontos, a decepção começou a crescer, já que até o momento nenhum deles avistou o seu objetivo, o enorme bagre. A visibilidade dentro da caverna estava relativamente ruim, apesar de estar um pouco melhor do que no lago da entrada. Então, por mais decepcionante que fosse, não foi uma surpresa que eles não encontrassem o peixe. Por volta das 23 horas daquela noite, Dave olhou para o seu medidor de ar e soube que era a hora deles saírem de lá. Ele olhou para seus amigos e apontou para cima, e depois de receber de volta o sinal de mão de ok, os três começaram a subida. Entretanto, conforme se aproximavam da superfície, tudo o que conseguiam ver com suas lanternas era o teto submerso da caverna, o que deixou eles um pouco alarmados. Tendo ido mais para dentro da caverna do que imaginavam inicialmente, eles ainda precisavam nadar um pouco mais até alcançarem a saída. Depois de tatear o teto por um tempo, eles desceram novamente para se reagrupar e depois nadaram na direção onde acreditavam que estava a saída. Esse é um bom momento para salientar que nenhum deles era treinado ou certificado para o mergulho em cavernas. Embora fossem mergulhadores experientes em águas abertas, o mergulho em cavernas requer um conjunto especializado de habilidades, conhecimento e equipamentos. Quando eles entraram na caverna naquela noite, eles cometeram um dos maiores pecados do mergulho em cavernas, que é ter entrado sem uma corda guia. As cavernas submersas turísticas geralmente já têm cordas guias permanentes fixadas na entrada que correm por todo o sistema. Em cavernas sem cordas permanentes, e mesmo naquelas que já as têm, os mergulhadores precisam levar seu próprio carretel de corda, que amarram na entrada e levam consigo durante todo o trajeto pelos túneis. Na verdade, é impossível exagerar o quão importante esse equipamento é. Um mergulhador pode entrar em pânico ou ficar desorientado de repente, ou ainda a visibilidade pode ser reduzida a zero em alguns instantes. Mas com uma corda guia, os mergulhadores sempre conseguirão encontrar o caminho da segurança. Por outro lado, sem uma corda guia, os mergulhadores podem facilmente ser condenados nesse tipo de cenário. Quando tentaram emergir mais uma vez e encontraram apenas rochas acima deles, sua compostura evaporou, e o ar em seus cilindros agora estava perigosamente baixo. Nessa hora, todos os três entraram em pânico. E em seu frenesi para encontrar uma saída, suas nadadeiras levantaram a areia e o lodo que havia nas paredes, no teto e no chão. Isso os deixou completamente cegos, tornando a situação que já era ruim infinitamente pior. Os três homens então perderam o contato um com o outro. Enquanto Dave nadou para um lado, Scott e Alex foram para a direção oposta. Milagrosamente, alguns momentos depois, Scott e Alex encontraram o túnel que levava à saída e emergiram dele. Ao fazerem isso, viram que seus tanques de ar estavam literalmente a algumas respirações de ficarem completamente vazios. Mas ainda mais alarmante, imediatamente eles notaram que Dave não havia emergido com eles. Depois de esperar mais alguns momentos sem sinal de Dave, Scott e Alex foram até a saída para pedir ajuda. Por volta das 2 horas da manhã, a ligação para a emergência chegou à TVA e as agências de resgate começaram a chegar. Mas nenhuma das mais de 100 pessoas que atenderam ao chamado era certificada para o mergulho de resgate em cavernas. Os mergulhadores de caverna certificados, capazes de resgatar Dave mais próximos, estavam localizados a pelo menos 2 horas de distância. E de acordo com o líder do resgate no comando, levar mergulhadores para a caverna não seria necessário. Com base no que ele conhecia do sistema de cavernas,
e na inexperiência de Dave em tais ambientes, essa missão era um resgate apenas no nome. O líder acreditava que Dave já havia perdido a vida, seja por afogamento ou hipotermia, e isso influenciou sua tomada de decisão. Quando o sol começou a nascer, a TVA ligou para outro especialista chamado Bud Lane, que era o capitão da equipe local de resgates em cavernas e penhascos. Durante uma chamada de vídeo, Bud pegou o mapa da caverna feito em 1962, antes da represa ser aberta e a caverna ser inundada. Ele marcou no mapa onde Dave provavelmente estava quando se separou de seus dois amigos, e notou que havia uma chance muito real que houvesse bolsões de ar por ali. Se houvesse, eles provavelmente não eram muito grandes, mas eles poderiam, pelo menos, sustentar Dave tempo suficiente até ele ser resgatado. Então, quando Bud soube que a missão estava sendo tratada como uma recuperação, ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Nenhuma equipe em lugar nenhum na época tinha mais experiência em resgate na área do que a de Bud. Ele sabia que você não desiste de um resgate até que um corpo seja encontrado, ou que tempo suficiente passe para que a situação se torne insuportável. O líder do resgate, no entanto, estava firme de que essa era uma recuperação corporal e não um resgate em caverna. Então os apelos de Bud para convocar a ajuda de mergulhadores de caverna certificados não surtiram efeito. Bud até se ofereceu para ir pessoalmente ao local para ajudar a organizar o esforço de resgate, mas isso também foi rejeitado. A essa altura, os mergulhadores na cena já tinham entrado na caverna 3 vezes, mas não encontraram nenhum sinal de Dave, convencendo ainda mais o líder do resgate de que Dave não estava mais vivo. Apesar disso, Bud continuou a implorar para ser autorizado a entrar na cena, mas suas ofertas foram repetidamente recusadas. Então, com apenas uma opção disponível, Bud ligou para Mark Caldwell. Mark era um executivo da Agência Federal de Gestão de Emergências e, basicamente, era a única pessoa com autoridade para mudar o escopo da operação. Após ouvir a avaliação de Bud, Mark se dirigiu para a caverna e assumiu o controle da cena. A primeira coisa que ele fez após assumir o comando foi convocar Bud, junto com toda a sua equipe, para tentar o resgate. Durante sua ligação com Bud, Mark discutiu a possibilidade de abrir as comportas da represa, visando reduzir o nível da água dentro da caverna. Mas essa medida teria um alto custo financeiro para a TVA. Centenas de milhares de dólares em produção de eletricidade poderiam ser desperdiçados. Mas depois de refletir sobre isso, Mark ordenou que os operadores do sistema começassem a baixar o nível do lago. O que Bud e Mark esperavam que isso fizesse era abrir o túnel principal para que mais ar pudesse chegar a Dave, caso ele ainda estivesse vivo em uma bolsa de ar. Bud estimou que, se fosse esse o caso, Dave teria apenas alguns centímetros de espaço entre a água e o teto, e esse pequeno suprimento de ar acabaria em breve se nada fosse feito para levar mais oxigênio a ele. Então, com o chamado de Mark, a TVA moveu quase 4 bilhões de galões de água para fora do lago para baixar o nível em cerca de 36 centímetros, que era o mais longe que eles podiam ir. Assim que isso foi concluído, Bud e sua equipe correram para dentro da caverna com seus equipamentos de espeleologia e algumas nadadeiras que eles pegaram emprestado. Felizmente, a redução do nível da água permitiu que eles avançassem sem a necessidade de tanques de ar e equipamentos de mergulho completo. Depois que a água baixou, havia espaço suficiente para eles respirarem, e por espaço suficiente, estamos falando de água em torno de 4 centímetros em alguns lugares. Bem no fundo da caverna,
Bud chamava por Dave e depois esperava silenciosamente para ouvir uma resposta, mas não houve resposta. Rapidamente, a esperança de encontrá-lo vivo começou a diminuir. Um pouco mais para dentro, Bud chamou novamente e esperou. Até que de repente, uma voz distante veio, ecoando pelo túnel. Bud e sua equipe então se entreolharam e correram naquela direção. Dentro de uma pequena bolsa de ar estava Dave, completamente exausto, mas vivo. Assim que o alcançaram, Dave perguntou se eles eram anjos, ao que Bud respondeu que eles já tinham sido chamados de muitas coisas antes, mas anjos nunca foi uma delas. Finalmente, eles levaram Dave em direção à saída da caverna, pondo fim a uma provação angustiante para ele, de 18 horas sozinho no túnel escuro e inundado. Durante o seu tempo dentro da bolsa de ar, Dave estava convencido de que não iria sobreviver. O pequeno espaço tinha apenas cerca de 20 centímetros da superfície da água até o teto, deixando-o com suprimento de ar muito limitado, assim como Bud e Mark previram. Durante todo esse tempo, ele se agarrou a uma pequena estalactite para permanecer acima da água, o que conservou sua energia. Mas alguns momentos antes do lago ser drenado, Dave pôde sentir sua respiração se tornar mais difícil. Depois de tantas horas, ele acabaria usando todo o oxigênio do local, o que teria ceifado a sua vida, se não fosse pela decisão e pelo timing de Mark. E apesar do lago em si ter sido baixado cerca de 35 centímetros, o nível da água no bolsão de ar de Dave caiu apenas cerca de 4 centímetros. Felizmente, isso foi o suficiente para abrir o túnel para o resto da caverna e renovar o ar em seu interior. Dave também diria que, quando o ar fresco entrou pela caverna, a sensação que causou era como se um trem estivesse passando pela caverna e trazendo-o de volta à vida. Segundo Dave, durante os últimos momentos de sua provação, ele teve uma visão de 2 anjos que tinham vindo para levá-lo para o céu. E essa foi a razão de sua estranha pergunta a Bud e sua equipe quando eles o encontraram. Como se viu, Johnny Cash não foi a única pessoa a ter uma experiência espiritual transformadora dentro da caverna. A provação que Dave suportou e sobreviveu acabou aprofundando sua fé e lhe deu a sua própria segunda chance de viver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador com apenas R$ 2 por mês. Você me ajuda a fazer mais vídeos e melhorar a qualidade do canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as vantagens de patrocinar o canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.